Paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Som do Clarim. Pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical, classes de jovens e adultos. Desta feita, nós estamos com a lição de número 7 para a classe de jovens, com o seguinte título: Perdoe-me, Senhor. Lição para o dia 14 de maio de 2023. O texto principal diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Através dessa lição, nós vamos compreender que o Salmo 51 é um clamor por misericórdia e confissão. Vamos mostrar também o anelo do salmista pela restauração e explicar dentro de nossa proposta aqui dessa pré-aula que depois da confissão e restauração da comunhão com o Senhor, todos nós estamos prontos para adorá-lo. Querido professor, prezado aluno, continuaremos nossos estudos no livro dos Salmos. Esta lição de hoje, nós vamos ver o Salmo 51, que está na categoria dos Salmos penitenciais. Esses nos ensinam a respeito da importância da confissão e também pela busca do perdão de Deus. Este salmo foi escrito por Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião daquele fatídico episódio de adultério com Batseba e também do assassinato de Urias, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 14. O estudo deste salmo nos revela importantes preceitos divinos para uma vida cristã abençoada, como, por exemplo, a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado e a disposição de viver o processo de restauração e viver também a adoração pública de maneira restaurada. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém se perca. Mas Ele aguarda, Ele espera que haja arrependimento e abandono do pecado, para que haja confissão, abandono e uma consequente restauração. Assim fez o salmista. Observamos aqui que, como cristãos, nós recebemos uma nova natureza e não somos mais escravos do pecado. Através dessa lição, nós vamos observar que agora somos novas criaturas. O pecado, a vida de pecado, a vida pecaminosa passada já ficou para trás. Precisamos viver neste mundo como novas criaturas. Agora não mais pecamos de forma deliberada. O erro é um acidente, mas importante é que no decorrer desta lição, você observe que é tempo de humilhar-se, de confessar toda iniquidade, ainda é tempo de ser restaurado por Deus. Deus não quer que ninguém se perca por causa de dureza de coração. Então, nós estamos vivendo aqui esse tempo presente já restaurados, perdoados, purificados, e temos que ter cuidado para não voltar à velha vida de pecado. O texto bíblico nós encontramos no próprio Salmo 51, versos de 1 a 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado,
e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Prezados jovens, prezados professores e alunos da Escola Bíblica Dominical Classes de Jovens, este Salmo 51 traz a lição de um homem de Deus que caiu em fracasso, caiu em pecado e orou ao Senhor pedindo a restauração, pedindo perdão. Ele confessou a Deus a sua transgressão e suplicou pelo perdão. O salmista Davi. Outros salmos podem ser classificados nessa categoria de penitenciais, como o Salmo 51. São os Salmos 6, o 37 e o 142, ainda dentre outros. De acordo com essa categoria, o Salmo 51, ele remonta o contexto em que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião do seu pecado. Por isso, este salmo ele é estruturado da seguinte forma. Primeiro, reconhecimento da natureza misericordiosa de Deus, porque aqui, nestes versos, retratam a confiança no Deus restaurador. Segundo, confissão de pecados. Terceiro, busca por restauração. E por último, adoração verdadeira. Então, nesta lição, nós abordaremos sobre a natureza misericordiosa de Deus, a necessidade de confessar o pecado para ser restaurado, a disposição de viver o processo de restauração e, finalmente, viver a adoração pública de maneira restaurada. Deus quer que os seus filhos eles o adorem em espírito e em verdade, sem impedimento algum, sem problema nenhum. A primeira parte da lição fala sobre misericórdia e confissão. Houve um clamor, houve um pedido de misericórdia. Nos primeiros versos, nós observamos as seguintes expressões: tem misericórdia, benignidade, apaga minhas transgressões, tua misericórdia, lava-me, purifica-me. O salmista Davi, ele tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele perdoa. É grandioso em perdoar. A benignidade do Senhor dura para sempre. Salmos 136, verso 1. Suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. Por isso só Deus pode lavar e purificar a alma do salmista. Assim, o rei Davi tem plena certeza de que se dirigir diretamente a Deus é a melhor decisão, foi a melhor decisão. Só Ele pode lavar e purificar a alma. Confessar o pecado é importante porque está escrito: aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia.
Deus é o Deus que ouve o clamor, o pedido de socorro, e Deus vê o coração contrito e quebrantado. Um coração que realmente está pedindo perdão, pedindo socorro. Deus é quem remove o pecado. Contra a prática do pecado só há um antídoto: voltar-se ao Deus misericordioso através de Cristo Jesus e confessar o pecado, porque o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e livrar de todas as nossas iniquidades e transgressões. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado que se comete é contra Deus. O engano, a falsidade, a idolatria, o adultério, a mentira, tudo é contra Deus. Então, embora Davi tivesse adulterado com Batseba e ordenado a execução de Urias, foi contra Deus que ele pecou. Foi contra ti que pequei, disse Davi. Davi havia violado vários mandamentos do Decálogo, de Êxodo 20, 13 a 17. Vários mandamentos foram quebrados. E ele sabia disso. Seu pecado era contra o Deus Todo-Poderoso. Logo, quem peca contra Deus só pode ser lavado, bem como purificado, por ele mesmo, por intermédio aí do Senhor Jesus Cristo. Então, Davi sabia o que estava fazendo. Ele pedia perdão a quem poderia perdoá-lo. Observamos aqui nessa segunda parte, buscando a restauração. Caiu no fracasso. Agora, não fique prostrado, não fique jogado na sarjeta. Busque restauração, busque o socorro de Deus. Purifique a sua vida através do sangue de Cristo. A prática do pecado nasce de dentro do ser humano, segundo Tiago 1, 14, 15, né? O pecado ali é gerado e depois de gerado vem a morte. Isso devido à corrupção total da natureza humana como consequência do advento do pecado. Neste sentido, nós contemplamos o pedido do salmista Davi: purifica-me, lava-me, apaga as minhas transgressões, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabia que Deus aprecia a verdade de nossa vida interior, pois diante dele tudo está nu e patente, tudo está claro. Somente Deus pode criar um coração puro e restaurar a nossa alma, nosso espírito, criar um espírito reto. A nossa vida interior precisa ser purificada para que a presença de Deus venha ser uma constante, para que nós possamos sentir essa presença de Deus em nossas vidas. Restituindo a alegria e o júbilo depois do perdão. Davi, com vida interior purificada, agora pôde experimentar júbilo e alegria. Em lugar de tristeza e angústia, agora ele sabia que depois que o seu pecado fosse apagado, como realmente foi apagado, viria a alegria, o contentamento, o júbilo. O processo de restauração do pecador perpassa pela confissão, humilhação diante de Deus e, finalmente, o fato de tornar a sentir a presença do Espírito Santo. Neste salmo, uma das verdades mais contundentes é a de que o pecado tira a presença de Deus da vida do homem. Davi sentiu isso. Davi ficou assombrado quando ele viu que tinha perdido a comunhão e a presença de Deus. Ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Renova em mim um espírito reto. A restauração começa pela renovação interior. Deus quer limpar esse interior, Deus quer lavar esse lamaçal de pecado e restaurar a vida novamente. Precisamos lembrar de que a obra de restauração de uma vida que caiu no pecado é de Deus e não meramente uma decisão humana. Deus quer restaurar. Ele pode dar um coração puro e renovar a alma, dando um espírito reto. O Espírito Santo sempre apelará para a nossa consciência
a fim de que não fiquemos imersos na prática dos delitos e pecados, pois é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Então, uma vida plena no Espírito, de alegria, de júbilo, de gozo para servir a Deus, para servir ao Senhor da glória, começa realmente pela restauração, pela comunhão novamente, esse sentir glorioso do Espírito Santo trabalhando novamente. Isso é maravilhoso. Você precisa confiar a sua vida em Deus e levantar-se de onde você está. Eu não sei o que você está passando, você que está vendo esse vídeo, essa pré-aula agora, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer te levantar desse chão onde você se encontra. Levante-se e venha servir ao Senhor. Ele tem perdão e restauração para a sua vida. Na última parte aqui, nós vamos ver que depois de restaurados, estamos prontos para adorar. Os salmos são canções para adorar, principalmente adorar no templo. O salmista tem o desejo de louvar a justiça divina. Salmo 51, verso 14. Por isso o pedido de livrá-lo dos crimes de sangue, aqui certamente foi uma alusão ao que ele cometeu. Assim, uma vez perdoado, não só o salmista, mas toda a alma que foi perdoada, agora está pronta para adorar novamente, publicamente, no templo do Senhor, de acordo com a sua justiça divina. A adoração pública, congregacional, tem a ver com o real estado interior da vida do salmista e de qualquer um que se volta para Deus com a vida restaurada e perdoada. Vemos aqui quebrantamento, contrição, e observamos nos versos 16 e 17 a questão do estado interior para essa adoração pública. Note as expressões espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. O sistema de sacrifício levítico, ele trazia essa questão. Agora, Jesus, ele veio como sacrifício real. Ele se sacrificou por nós, ele foi imolado por minha vida, por sua vida. A ideia é que realmente um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E a obra que Cristo realizou, ela é suficiente para nos livrar, né, da condenação eterna. A nossa experiência de restauração irá nos permitir ensinar aos transgressores os caminhos de Deus. Por quê? Porque Deus já restaurou a nossa vida. É o que Deus quer fazer não só com você aí, mas com todos. Que os nossos gestos exteriores reflitam ou possam mostrar a nossa vida com Deus, pois se o nosso coração for puro e o nosso espírito for reto, consequentemente, nossas ações serão puras e retas. Com o advento do sacrifício do Messias, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós, almas restauradas, corpos posicionados, somos agora o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus no momento do culto racional, da adoração ao Senhor, no templo ou onde estivermos sacrificando e adorando ao Senhor. Então, que Deus em Cristo possa trabalhar no seu coração, na sua vida, e como Deus restaurou Davi, possa restaurar qualquer um que esteja nessa situação ou que esteja clamando aí por libertação e por misericórdia. Que Deus possa entrar no coração e libertar, curando de todas as suas feridas espirituais, perdoando a sua vida e restaurando a sua alma. Jovem, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória, nós te glorificamos e te exaltamos. Ó Deus eterno, nós entregamos nesta hora estas vidas e te pedimos uma bênção especial sobre todos os que estão participando desta pré-aula. Senhor, os nossos jovens, adolescentes, nossos adultos, nós entregamos todos em tuas mãos e te pedimos uma bênção especial. Fica conosco, opera milagres, abençoa a nossa EBD. Nós pedimos a tua bênção
Nós te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Deus em Cristo nos abençoe e até uma próxima pré-aula.